Muito bem, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Sim. Muito bem. Está bem? Tudo bem. Então, gente, ó, vamos dar continuidade então aqui às nossas aulas sobre funções, tá? E hoje o tema da aula vai ser representação gráfica de uma função. No final da aula, a gente vai fazer uma atividade, tá? Para eu analisar se vocês compreenderam bem o conteúdo, se ficou alguma dúvida. Então, uma atividade mais para o final da nossa aula. Então, a aula, o objetivo é analisar gráficos de funções, assim, né, Gustavo? Como a gente já estava fazendo nas aulas anteriores. A gente vai dar continuidade nesse assunto. Para relembrar, então, pessoal, a gente viu na aula passada como determinar o domínio da imagem de uma função pelo gráfico. Olhando aqui nesse gráfico, o meu domínio, percebe que, né, ó, ele tem aqui os pontos limitantes, está delimitado entre esses valores. O domínio vai estar entre qual intervalo? X pertence aos reais. X pertence aos reais. E ele vai estar Entre? ser menor ou igual que 2. Ele vai ser maior ou igual que Maior ou igual que menos 2. Né? E vai ser menor que igual que 4. Que aqui 4, perfeito, isso mesmo. E a imagem? Y igual aos reais. Y pertence ao conjunto dos reais. Está variando entre 1 e 5, né, pessoal? 1 e 5. Então, o Y está podendo ser no máximo 5. Pode ser igual a 0? Pode ser igual a 1, perdão? Pode. Pode ser igual a 5? Pode. Muito bem. Esse gráfico, ó, está falando, o domínio está entre esse intervalo menos 2 e 4. Esse gráfico, pessoal, ele representa uma situação real, da nossa vida real. Desculpa, professora, a mãe da Nívia veio buscá-la. Eu estava até preparada. Obrigada. Então, imagina. Tchau, Nívia. Tchau, Nívia. Olhando para o desenho do gráfico, gente, em que momentos é indicado aqui nesse gráfico que uma coisa está melhorando? Então, lembra que a gente falou, ó, representa uma situação da vida real. Pode ser uma situação da escola, pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma situação em casa, uma situação financeira. Em que momentos aqui desse gráfico indica que esta situação está melhorando? E quais momentos indica que essa situação está piorando? O que vocês acham? Tudo normal. Tudo normal? Quando a gente fala assim, alguma coisa muito ruim aconteceu. Oi, Helena. Antigamente, não era feliz, menos 2, 3. Ele desce. Aí ele desce pro 1 e depois ele sobe. Então, quando a gente fala assim, ó, tá acontecendo uma coisa muito ruim e uma coisa vai melhorar. Nessa ideia de desce e sobe, onde que eu posso indicar aqui no meu gráfico que uma coisa está piorando e que uma coisa está melhorando? Piorando. É quando o gráfico o quê? Diminui, vai para baixo. E melhorando? Quando vai para cima. Né, Samuel? Vamos virar para frente. Então, a gente vai usar essa ideia, pessoal, de estar piorando e estar melhorando para o conteúdo que a gente vai ver agora. Olha lá. Acompanhe a leitura do gráfico e analise o exercício. Ao final do tempo, né, eu vou falar para vocês. Vocês vão anotar qual vai ser a melhor
alternativa, tá? Do exercício. Anotem no caderno. Depois, vocês vão levantar as mãos, como se o A fosse o 1, o B fosse a alternativa 2, e o C fosse a alternativa 3, e o D fosse a alternativa 4, e a gente vai analisar aí quem que conseguiu acertar e não, tá? Então, olha lá. No gráfico abaixo, está representado uma função que o domínio está entre, olha, já falou para nós, o domínio está no intervalo entre -6 e 8. Quando a gente fala que está piorando a situação, quer dizer que o meu gráfico está decrescendo. E quando a situação está melhorando, quer dizer que o meu gráfico está crescendo. Bora lá. Quais são, ó, não é para falar, hein? É para anotar e depois vocês vão levantar as mãos. Lembra? A, B, C e D. Quais são os intervalos de decrescimento dessa função? Olha aí para o gráfico e analisa. Está decrescendo em quais intervalos? Escreve, registra aí no caderno. Todo mundo já? Tudo bem. Ó, em quais intervalos? Só acerta, tá? Anota qual é a correta e depois vocês vão levantar as mãos para eu conferir. Quem acha que é o item A? Quem acha que é o item B? Calma aí. C e D, tá? Pode ir? Vamos lá. Quem acha que é A, B, C, D ou E? Levanta os dedos aí para eu ver. Como que é? Ou E? A é 1. A é 1, B é 2, C, E, maioria levantou 1, muito bem, ó, porque ela vai ser decrescente entre -6 e -3, -6 e -3, e quando que ela cai de novo? Aqui, entre o 7 e 8. Quem colocou lá 1 e 2, ó, entre 1 e 2, ela está numa linha reta. O que significa estar em linha reta? Está estável. A gente fala constante. Então, se cresceu, crescente. Se foi para baixo, decrescente. E se está em linha reta, constante. Muito bem, pessoal. É porque a gente está vendo agora, né? Olha lá, uma outra atividade. Além de podermos retirar esses dados geográficos, domínio, imagem, crescimento, ainda é possível, a partir desses dados, encontrar qual gráfico mais se aproxima deles. Então, ó, aqui tá meio apagadinho, mas vocês conseguem enxergar os gráficos aqui? Não. Não dá para enxergar? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele um pouquinho maior. Ai. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue pela interpretação do gráfico. A função y igual a x, ela é crescente quando x está nesse intervalo, ela entre 1 e 3. Ela é decrescente, ela vai decair quando x está entre 3 e 4. E ela vai ser constante, uma linha reta, quando x for maior ou igual que 4. Qual desses gráficos, pessoal, vocês acham? Aliás, eu vou perguntar para alguém. Qual vocês acham que mais traduz o que a gente leu aqui em função de ser crescente e decrescente? Vamos ver. Mateus, consegue identificar em qual dessas funções a gente tem que o gráfico é crescente entre 1 e 3, que o gráfico é decrescente entre 3 e 4 e que é uma linha reta depois do 4? Se a gente analisar, ele pede primeiro cresça, depois desça um pouco e depois ele se constante, ele vai ser uma linha reta. Se a gente olhar o primeiro, ele começa descendo, então já não pode ser ele. Não pode ser ele. Se a gente olhar o terceiro ali, o C, esse aí, ele inicia certinho, depois ele desce, só que a constante dele não é linha reta. Não é linha reta. Então não pode ser.
Pessoal, O B, que é o segundo, ele já não inicia crescendo, então não pode ser ele. bem, Já o 4, ali o D, ele cresce, só que quando ele chega no intervalo 3 e 4, ele não desce a constante até 60. ele não tá crescente, não tem decrescente, né? Então, por eliminatório, pode ser. Mas se a gente analisar, ela segue certinho aqui. Então, olha lá, pessoal. Muito obrigada, Matheus. Como o Matheus observou, o único gráfico que é crescente entre 1 e 3, depois é decrescente entre 3 e 4, e depois é constante depois de 4, é só a alternativa E. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer juntos aqui este outro exercício. Agora a gente tem um contexto, tá? Então ele não vai falar mais, ó. É crescente no intervalo, é decrescente no intervalo, é constante no intervalo. Então, a partir do contexto, a gente vai ter que identificar. Olha lá. A previsão do tempo para uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Qual dos gráficos melhor representa a situação descrita nesse texto? Qual? C. Vamos analisar o que é C. Ó, durante a madrugada a temperatura diminuiu, permaneceu constante e aumentou. Muito bem. Vamos ver por que não pode ser A? Por que não pode ser A? Porque ele fala que durante a madrugada ficou constante e depois caiu. Não pode ser? Na B, mesma coisa, ó, fala que foi constante e depois caiu. Não pode ser? Na D, fala que primeiro aumentou, depois constante, depois subiu. Também não traduz, né? Na E, desceu, mas não ficou constante. Subiu direto. E depois ficou constante. Então também não pode ser. Então a única que traduz muito bem, Manoel, foi a C. Agora eu vou deixar vocês fazerem aí, pensarem com as dúvidas, tá? Depois eu vou entregar para vocês a folhinha do exercício. Só leiam, tentem interpretar e depois eu vou colocar as alternativas. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa. Então, ó. Oi, menino. Bom. É uma questão do Enem. O de 0 a 10 vai ser assim, e 10 vai ser assim. Aí ele começa. Vamos ler juntos, então? Olha lá. É uma questão retirada da prova do Enem. E eu acho interessante vir essas questões de vestibular, de Enem, para vocês verem que os conteúdos que vocês já estudam caem nesses exames. Assim como o BMEP, né? E aí por diante. Ana. Olha lá. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida. Então, ó, no intervalo de 0 a 10, a altura cresceu mais rápido. Dos 10 aos 17, desculpa, todos teve. 0 a 10, a variação da altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17. Então, dos 10 ao 17 também teve, mas foi um pouco menor. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Pessoal, até se tornar o quê? Constante. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideráveis.
dando os intervalos de 0 a 10, 10 a 17 e a partir de 17. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Agora vocês vão analisar aqui os gráficos. Ó, a gente pode perceber que o C já não faz nem muito sentido, né? Como é que com 0 anos não tinha idade nenhuma? Foi começar a ter uma altura, desculpa, 0 anos não tinha altura nenhuma, foi começar a ter altura com 10 anos. Esse aqui nem sentido faz. Agora os outros, analisem e verifiquem qual melhor traduz. O A, ó, 0 a 10, cresceu. De 10 a 17, cresceu, mas nem tanto. Do 17 para cima, cresceu, mas chegou uma hora que ficou constante. Aqui, de 0 a 10, aumentou. De 10 a 17 anos, não cresceu. Faz sentido? Não. Esse a gente já descartou. Aqui fala que com 0 anos, de 0 a 10, cresceu, mas não cresceu muito, né? Com 10 anos, ele teve um crescimento mais rápido, com 10 anos. Verdade isso? Aqui, está falando que de 0 a 10 anos não cresceu nada. Não, também. Então, qual melhor expressa o enunciado?